Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos estar falando de um novo assunto, tá? Um assunto que ainda tem relação com as equações do segundo grau, que são as equações biquadradas. Equações biquadradas. Vamos definir primeiramente o que é uma equação biquadrada. Então, vamos lá. Definição. Uma equação biquadrada é uma equação da forma ax² mais bx² mais c igual a zero, com o coeficiente a que acompanha o termo x² sendo diferente de zero, onde a, b e c são os coeficientes da nossa equação. Então, o que nós tínhamos nas equações do segundo grau, né? Qual era a expressão geral de uma equação do segundo grau? Era dada por ax² mais bx mais c igual a zero. Então, é como se o x que acompanhava o b tivesse sido elevado ao quadrado e o x² que acompanha o a também tivesse sido elevado ao quadrado, se tornando x². Tá legal? Então, a equação biquadrada ela tem essa cara aqui. Repara que essa equação, né, uma equação biquadrada, no caso, é uma equação do quarto grau. Então, é de se esperar que ela tenha, no máximo, 4 raízes, tá? Então, agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar aprendendo um método para estar resolvendo esse tipo de equação. Tudo bem? Vamos lá. Método de resolução. Para resolvermos uma equação biquadrada, devemos, inicialmente, transformá-la em uma equação do segundo grau pelo método de mudança de variável. Vamos tomar a equação biquadrada geral, ax² mais bx² mais c igual a zero, na variável x, e transformá-la em uma equação do segundo grau na variável y, fazendo as seguintes mudanças. Então, pessoal, olha só. A gente vai pegar a equação biquadrada, que é uma equação de quarto grau, e a gente vai estar fazendo uma mudança de variável. O que é fazer uma mudança de variável? A gente vai pegar uma outra letra e vai fazer uma relação com uma expressão na variável x, para estar fazendo uma substituição. Vocês vão entender logo, olha só. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que y é igual a x², beleza? Então, a gente vai fazer essa mudança de variável. Aonde tiver x², eu vou colocar o y, tá legal? Mas, professor, o que eu faço ali naquela parte onde tem o x²? Você vai ver agora. Olha só, vem comigo. Como nós acabamos de falar, a gente vai fazer isso aqui, né? A gente vai fazer essa mudança de variável. A gente vai falar que x² é igual a y, ou y igual a x². Então, o que acontece aqui? Se nós elevarmos ambos os extremos ao quadrado, tanto o y ao quadrado quanto o x² ao quadrado, o que a gente vai ter? Y elevado ao quadrado é y ao quadrado. X elevado ao quadrado é uma potência de potência, né? Então, repete a base que é o x e multiplica-se os expoentes. 2 vezes 2, 4. Ou seja, o y ao quadrado ele vai ser igual a x². Então, olha que coisa bacana agora que a gente vai fazer. A gente vai pegar a equação biquadrada, ó, tá vendo? Ax² mais bx² mais c igual a zero. E vamos estar aplicando a mudança de variável. Aonde tem o x², nós vamos colocar y. E aonde tem x², a gente vai colocar y². Então, vai ficar assim agora a equação, ó, na variável y. AY² mais BY mais C igual a zero. E essa cara aqui você já conhece, né? É a cara de uma equação do segundo grau. Então, a gente transformou a equação biquadrada numa equação do segundo grau, para estar facilitando o processo de resolução. Tudo bem, então vamos entender como é que vai dar o passo a passo da resolução de uma equação desse tipo. Tudo bem? Vamos lá, através de um exemplo, as coisas vão se tornar mais elucidadas. Então, olha só. Temos aqui um exemplo de uma equação biquadrada, né? x² menos 5x² mais 4 igual a zero. Então, qual é o primeiro passo? Aplicar a mudança de variável. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos falar que y é igual a x². Então, é aquela história. No lugar do x² vai entrar o y e no lugar do x² vai entrar o y². Assim como nós fizemos aqui anteriormente na representação. Ok? Então, avançando. Aquela equação que era uma equação de quarto grau, a equação biquadrada, x² menos 5x² mais 4 igual a zero, tornou-se agora uma equação do segundo grau, só que na letra y, na variável y. Olha só, y ao quadrado
menos 5y mais 4 igual a zero. Tudo bem? E aqui a gente pode estar fazendo o quê, pessoal? Ou você resolve por soma e produto, ou você resolve pelo método de Bhaskara mesmo, né? Vamos fazer o método de Bhaskara só para a gente poder recordar como é que a gente faz. Então, primeiro passo do método de Bhaskara, separar os coeficientes da equação. Então, vamos lá. O A é 1, o B é menos 5 e o C é o 4. Segundo passo, determinar o delta da equação. Lembrando-se que o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar do b vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Então, menos vezes menos dá mais, e 5 vezes 5 dá 25, beleza? Menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 4, 16. Portanto, no final, você vai ter 25 menos 16, que dá 9. Ou seja, o delta dessa nossa equação é 9. Agora, terceiro passo para estar resolvendo a equação é utilizar a formulinha do Bhaskara mesmo, né? Que é o menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Só que se atente com uma coisa agora, ó. Cuidado para não botar x aqui, hein? Porque agora a gente não está mais trabalhando na variável x, ó. Aqui, a equação do segundo grau está na variável y. A letra que está sendo utilizada é o y. Então, aqui tem que ficar y igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, agora é só fazer o quê? Substituir essas letras pelos seus respectivos valores. Então, o b era menos 5, como é que vai ficar? Menos 5. Mais ou menos, raiz quadrada de quem? Delta. Só que o delta era 9, então vai ficar raiz quadrada de 9. Sobre 2 vezes a. Como o a é 1, vai ficar 2 vezes 1. Beleza? Tranquilo? Então, o y, como vai ficar? Menos 5, vai se tornar 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é quanto? 3, então vai ficar 5 mais ou menos 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, quando a gente chega nessa etapa aqui, o que a gente tem que estar fazendo mesmo? A gente tem que estar separando em dois casos, né? Temos que fazer um caso onde é carregado o sinal positivo e um caso onde é carregado o sinal negativo. Então, o y1 vai ser, carregando o sinal positivo, 5 mais 3 dividido por 2. 5 mais 3 é 8, 8 dividido por 2, 4. Então, temos aqui que um dos possíveis valores para y é 4, ou seja, o y1 é 4. Agora, o y2, a gente vai carregar o sinal negativo. Então, vai ficar 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3 é 2, 2 dividido por 2, 1. Portanto, o outro possível valor para y é 1, tá? Ou seja, o y2 é 1. Tranquilo? Toma cuidado, o problema acabou aqui? Não, ele não acabou aqui. Porque nós não queremos descobrir quais são as raízes dessa equação do segundo grau, mas sim quais são as raízes dessa equação aqui, que é uma equação biquadrada, uma equação de quarto grau, que pode ter até no máximo 4 raízes. Então, olha só, o que a gente tem que estar fazendo para estar encontrando as raízes na variável x? É só você usar novamente o processo da mudança de variável. A mudança de variável que a gente fez não foi y igual a x ao quadrado? Sim, então a gente vai estar fazendo isso novamente. Como nós agora temos dois valores possíveis para y, y1 igual a 4 e y2 igual a 1, a gente vai fazer cada caso separadamente. Então, ó, o primeiro y que nós encontramos foi y igual a 4. Então, a gente vai estar substituindo na mudança de variável. O y não é igual a x ao quadrado pela mudança de variável? Então, no lugar do y, eu vou colocar x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4. Vou resolver essa equaçãozinha, né? Passo o quadrado para o outro lado, extraindo a raiz. Nunca esqueça de colocar o mais ou menos na frente. Portanto, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 4. Como a raiz de 4 é 2, a gente vai ter aqui x igual a mais ou menos 2. Beleza? Tranquilo? Fechou, né? Então, aqui a gente tem dois possíveis valores para x. x1 igual a menos 2, x2 igual a 2. Então, esse caso fechou. Encontramos dois possíveis valores para x, menos 2 e 2. Só que agora a gente tem que pegar o outro valor do y, né? O y também pode assumir o valor 1. Então, vamos aqui, ó. Para y igual a 1, o que a gente vai estar fazendo? A gente quer encontrar os valores em x. Como a gente sabe que pela mudança de variável o y é igual a x ao quadrado, no lugar do y a gente põe x quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Passa ao quadrado para o outro lado extraindo a raiz. Nunca esqueça de colocar o mais ou menos.
Portanto, você vai ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Como raiz de 1 é 1, você vai ter que x é igual a mais ou menos 1. Portanto, você vai ter mais dois valores para x. Então, toma cuidado. Aqui você já usou x1. Aqui você já usou x2. Agora, você vai fazer o quê? Usar x3 e x4, beleza? Só para não se confundir. Então, x3 pode ser menos 1 e o x4 pode ser 1. Então, o que você percebe? Ó, você tem 4 raízes, menos 2, 2, menos 1 e 1. Você tem 4 soluções para a sua equação biquadrada, tá legal? Então, está aqui a representação do nosso conjunto solução, tá? Menos 4, menos 1, 1 e 2. Coloquei as raízes em ordem crescente, tudo bem? Então, basicamente, o processo de resolução de uma equação biquadrada é essa, pessoal. Você tem que fazer aquela mudança de variável, nunca vai mudar, sempre vai ser aquela mudança de variável. Substituir o x² por y e o x² por y ao quadrado. E depois que você resolver a equação do segundo grau na variável y, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar pegando cada valor de y separadamente e jogando novamente na mudança de variável para estar encontrando os possíveis valores para x. Tá beleza? Tranquilo? Eu vou passar uma lista de exercício para vocês estarem fazendo agora durante a aula, tá? Vou estar tirando a dúvida de vocês e a gente vai estar resolvendo juntos aí. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.